Atos é o quinto livro, para quem talvez não está lembrando exatamente a posição dos livros, ele é o quinto livro do Novo Testamento. Eu vou ler, então, no capítulo 8 e a partir do versículo 25. Vamos ler? Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Isto é, o Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e alegre continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Que o Senhor Deus nos ajude nessa meditação da sua bendita palavra. Amém. Irmãos, é interessante nós olharmos aqui esses três capítulos 8, 9 e 10, nós lemos sobre a conversão a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, de três homens. Aqui no capítulo 8, que acabamos de ler, nós lemos sobre o eunuco. E no capítulo 9, se depois você tiver um tempinho, você vai ler sobre Saulo, depois chamado Paulo. E no capítulo 10, você vai ler sobre um homem chamado Cornélio. Era um comandante, um romano, mas que estava destacado lá em Israel, porque naquele período Roma estava, digamos, tomando conta de Israel, do país judeu. E quando lemos esses três capítulos, a gente então se lembra daquele mandamento do Senhor Jesus, lá de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos,
lá no finalzinho, o Senhor Jesus deixou um mandamento para os seus discípulos, dizendo que eles deveriam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Então aqui nós vemos, nesses 3 capítulos, homens de diferentes regiões do mundo, como o caso aqui do etíope, o eunuco da Etiópia. O apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, agora Paulo, ele era judeu, e o Cornélio era romano. Então o evangelho é uma necessidade de todas as pessoas no mundo inteiro. Não existe nenhum cidadão na face da terra que não precisa do Senhor Jesus Cristo, que não precisa do evangelho. Todos nós, diz o apóstolo Paulo, somos pecadores, e como pecadores que somos, nós nos distanciamos de Deus, e por isso precisamos do evangelho, porque o evangelho nos traz as informações de quem nós somos, para onde nós estamos indo e o que nós precisamos fazer para termos paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, esses 3 personagens, nós não vamos falar dos 3, mas meditar um pouquinho sobre o eunuco, todos eles fazem parte da grande extensão da terra onde o evangelho precisa ser pregado. E esse homem aqui, voltando para o capítulo 8, o eunuco, ele era lá da Etiópia, lá numa parte da África. E esse homem, certamente ele veio de uma família do paganismo, de uma família que serviam a deuses diferentes, não serviam ao Deus verdadeiro. E ele era, portanto, um homem de alguma família que o pai havia executado, digamos, nele um procedimento que era para que ele ficasse importante depois, para servir a homens importantes. Ou seja, o pai certamente o tornou eunuco, o pai desse cidadão. Nós não temos aqui o nome dele, temos assim a condição dele, a condição que ele estava, e eram feitos isso, portanto, em alguns filhos, por parte de alguns pais, para que esses filhos servissem a pessoas importantes. Eles se tornavam eunucos devido a uma castração, e eles, então, se tornavam pessoas, digamos, de confiança, de pessoas influentes. E esse cidadão, esse eunuco, portanto, era um desses. E ele, vindo de um lugar longe, ele quis ir a Jerusalém para adorar. Era costume, as famílias, quem tinha desejo de conhecer o Deus verdadeiro, ou quem já tinha ouvido, ou mesmo aqueles que adoravam, talvez esse aqui já estava bastante inclinado para confiar ao Deus verdadeiro a sua vida, devido à insignificância dos deuses aos quais eles pertenciam. Esse homem sentiu o desejo de ir a Jerusalém para adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo e verdadeiro. E, portanto, ele empreendeu uma viagem. E, fazendo essa viagem, quando ele chegou lá, ele comprou uma porção do livro do profeta Isaías. E ele, ao voltar, vinha lendo essa parte que nós acabamos de ler, que, se você depois tiver tempo, vai lá no livro de Isaías, no capítulo 53, e você vai ver essa história do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, escrita por Isaías 700 anos antes de fato acontecer o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, da sua ida até a cruz para a realização da obra da nossa salvação. Então, depois você pode ler capítulo 53. A gente percebe nessa leitura
a importância da leitura da palavra de Deus. Eu queria que você pensasse assim, a importância da leitura da palavra de Deus. E esse homem foi a Jerusalém, mas só a sua viagem até Jerusalém não lhe deu a satisfação que ele precisava, ele desejava, e o grande vazio que ele tinha não foi preenchido com a viagem que ele tinha feito a Jerusalém. Então ele comprou uma parte do livro do profeta Isaías, e ao voltar ele vinha lendo essa passagem. Essa passagem chamou muita atenção dele. Certamente muitas perguntas vieram à sua mente, o porquê desse sofrimento. E quem era essa pessoa que estava passando por esse sofrimento, ou que tinha passado por esse sofrimento tão intenso, tão doloroso? E o nosso Deus, que é soberano e que vê todas as coisas, ele viu o interesse desse homem, ele viu o despertamento desse homem devido à sua sede, devido à sua fome de um Deus verdadeiro. Ele tinha essas iniciativas, ele teve essas iniciativas, e é algo que já é providenciado por Deus. O fato dele ter comprado uma parte do livro é algo que foi providenciado por Deus. E o nosso Deus, que vê todas as coisas, ele via nessa viagem um homem desejoso de conhecer, digamos, a razão da vida, de conhecer ao Deus vivo e verdadeiro. E então ele começou a ler essa passagem, mas ele não entendia. E o nosso Deus, então, designou o Filipe, para que o Filipe descesse até de Jerusalém para Gaza, descer por aquele caminho, diz o versículo 26, para o lado do sul. Também não sabemos se essa Gaza aqui é aquela Gaza antiga que Sansão carregou os portões. Aquela Gaza, segundo os historiadores, ela foi destruída em 93 a.C. Então não sabemos, provavelmente fosse uma outra Gaza, uma Gaza nova. Então esse homem vinha e nessa região aqui o Senhor Deus providenciou que um anjo falasse, o anjo do Senhor falasse a Filipe para que ele descesse para esse lado, para que ele ajudasse um homem explicando-lhe a palavra de Deus. É interessante, esse eunuco, embora sendo um homem tão importante, um homem de um cargo de muita confiança, que seria semelhante ao cargo do Paulo Guedes hoje, ministro da Economia, digamos, da rainha de Candace. Esse homem vinha lendo, mas ele não estava compreendendo o que ele estava lendo. Nos chama muita atenção a modéstia, a humildade desse homem, de um cargo tão importante, mas quando lia a palavra de Deus, não compreendia, não estava compreendendo a razão do sofrimento daquele personagem sobre o qual o profeta Isaías estava falando. Então o Senhor Deus fez com que Filipe se aproximasse daquela carruagem e, ouvindo aquele homem, ele pergunta para ele se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Quando nós chegamos aqui na passagem que ele lia, no versículo 32, e o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Como é importante o fato desse homem ter admitido que ele precisava de uma explicação da palavra de Deus que ele estava lendo. Hoje em dia tem muita gente que lê a Bíblia, mas talvez tenha dificuldade de admitir que precisa que alguém lhe explique. Às vezes alguns lêem por curiosidade. Existem até aqueles que leem para se informar da letra e talvez em algum momento queira contradizer a fé de alguém. Então, às vezes, tem esses acontecimentos nos nossos dias. Mas, neste caso aqui, esse homem estava lendo com muito interesse. E durante a viagem, ele lia e a leitura lhe chamou muita atenção.
E Deus, então, está usando aqui Filipe para se aproximar, para perguntar se ele entendia, para lhe explicar a passagem que ele estava lendo. Eu estava pensando hoje à tarde, nos nossos dias, tem muita gente questionando muita coisa do que está acontecendo. Não precisamos nem entrar em detalhes que todos já sabem. O medo, a angústia, o pavor, que está tomando conta da humanidade de uma forma generalizada. Essa semana mesmo a senhora me perguntou e eu, então, procurei entrar com a palavra de Deus para ajudá-la a entender o que está acontecendo. Ela não deu muita atenção depois, mas pelo menos inicialmente ela ficou sabendo que estas coisas fazem parte, num certo sentido, dos acontecimentos dos últimos tempos. Então tem muita gente hoje precisando de que alguém lhes explique a palavra de Deus. Talvez até alguém esteja do outro lado aí, ouvindo essa leitura e talvez com questionamentos de algumas partes da palavra de Deus, e precisam ser ajudadas. Essas pessoas precisam ser ajudadas. E como é bom quando a pessoa tem a humildade de pedir que alguém possa lhe explicar. É muito interessante isso. Talvez você que está nos ouvir precisa de uma explicação. Já leu parte da Bíblia, mas não está entendendo. E precisa de uma explicação. Não é nada vergonhoso você se aproximar de um irmão, de uma irmã, e pedir que ela te explique, que ele te explique a passagem que você está lendo. Não tenha orgulho de certos conhecimentos que você tem. Talvez tenha conhecimento de várias áreas, mas quanto à palavra de Deus, talvez precisa de explicação, porque é um livro que ele é entendido espiritualmente. Então, quem sabe você está precisando de uma explicação da palavra de Deus. Então, não se envergonhe de procurar alguém, um amigo ou uma amiga que possa lhe ajudar a entender a parte da palavra de Deus. E nós, irmãos, precisamos ser como Filipe, precisamos estar prontos para ajudar algumas pessoas, especialmente nesses últimos dias, que a aflição bate, que o coração está preocupado e as pessoas não têm uma ideia do que está acontecendo. E Deus pode nos usar, pode me usar, pode usar você, através dos meios de comunicação, através do WhatsApp, você pode enviar uma mensagem, pode enviar um versículo da palavra de Deus, pode enviar uma letra de um hino, e você pode comentar com aquela pessoa esse hino que você enviou, ou uma porção da palavra de Deus, ou um devocional. É muito precioso você fazer isso, porque isso vai ter o seu resultado, vai ter o seu benefício. Às vezes, um pouco de explicação vai contribuir para que aquela pessoa do outro lado possa entender o que se trata a passagem que ela está lendo. Então, o nosso desejo é que aqueles que estão lendo a palavra de Deus possam estar entendendo. E aqui também vale dizer que uma leitura atenciosa da palavra de Deus pode proporcionar uma grande mudança no íntimo, no nosso íntimo. Mesmo nós que já conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, que temos a nossa Bíblia, e estamos familiarizados com a posição dos livros, podemos ler a palavra de Deus com atenção. Quem sabe esses dias que nós estamos vivendo, confinados nas nossas casas, quem sabe esses dias não estão sendo benéficos para isso, para o que estamos fazendo agora, leituras, meditações, explicações, tomando conhecimento de que alguém, mesmo vindo de uma região pagã, onde a idolatria campeava, eu imagino que o eunuco estava cansado dos deuses da sua região. São deuses que pediam, mas não tinham nada para dar. Muitos deuses, antigamente, tinham alguns pais que ofereciam seus filhos para serem queimados, ofereciam seus filhos para satisfazer esses deuses, ou pelo menos para aplacar a ira desses deuses aos quais eles ofereciam seus filhos. E provavelmente o eunuco tomou conhecimento de que esse tipo de coisa tinha acontecido e certamente começou a perguntar, mas por que isto?
e ficou sabendo do Deus dos judeus, que é um Deus soberano, mas cheio de graça, um Deus que tirou o povo da escravidão do Egito, e ele não era uma região muito longe de lá. Então a história deve ter andado, e ele desejou conhecer esse Deus, e empreendeu essa viagem muito grande. E, de fato, foi muito benéfica a viagem que o eunuco fez. Foi proveitosa, valeu. E Deus, ele deseja usar-nos, como usou Filipe, para explicar a palavra de Deus para alguém que precisa. E esse homem estava precisando ouvir a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas não é só o eunuco que estava precisando ouvir a respeito do Senhor Jesus Cristo, da sua obra, da sua pessoa e da sua obra. Todos nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos da sua bendita pessoa, da sua salvação. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você que está do outro lado, está sentindo esse desejo da salvação, de ter os seus pecados perdoados, de ter uma nova vida, você precisa confiar no Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos toda a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e talvez na sua casa também você tenha um livro aí, tem uma Bíblia, você pode ler. E se você tem dúvida, peça ajuda. Sempre vai surgir provavelmente alguém que esteja disposto a te ajudar. Procure alguém que tenha compromisso com Deus, com sua palavra, e ele vai te ajudar. E esse homem, o eunuco, ficou conhecendo quem era o Senhor Jesus Cristo. Na medida que ele vinha lendo essa passagem, isso chamou a atenção dele, com muitas perguntas, muitos questionamentos. Por que tanto sofrimento? E após ouvir a explicação do Filipe, desse servo de Deus, ele se convenceu de que o sofrimento do Senhor Jesus Cristo era por causa do seu pecado, pecado do eunuco, do etíope. Aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo aconteceu por causa do meu pecado, da minha separação de Deus. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva, e nós já nascemos contaminados pelo pecado. No decorrer do tempo, nós vamos mostrando quem nós somos, através das práticas, dos comportamentos, das rebeldias, das indiferenças, da incredulidade, da perversidade. Vamos mostrando quem nós somos, a quem nós pertencemos. Mas, pela graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo veio. Ele é o caminho. E aqueles que estão enganados, agora podem ir por ele, que é esse caminho, esse caminho vivo e verdadeiro. Aqueles que estão perdidos podem ir por esse caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que está morto nos seus delitos e pecados pode crer nele, você pode crer no Senhor Jesus Cristo hoje, receber a vida eterna pela fé nele. Esse é o desejo de Deus para você. Esperamos que você reflita sobre essa passagem das Escrituras. Esperamos que você reconheça a sua necessidade, tal como o eunuco reconheceu a sua, admitiu que precisava de explicação. Ao ser explicado, compreendeu, porque ele creu naquele de quem ele estava lendo. Ele creu, ele não ficou só numa leitura superficial, ele não ficou contente apenas por informações. Aquela leitura mexeu com ele. E quem sabe você está precisando ler um pouco mais a Bíblia, mais a palavra de Deus, para que ela também mexa com você, ela mexa na sua estrutura e leve você a reconhecer o seu pecado, a sua distância de Deus, os sofrimentos que aguardam aqueles que morrem sem a salvação. Que você reflita nesta noite, que você reconheça que você precisa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o eunuco precisava. E o eunuco creu no Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos aqui que ele foi batizado, porque ele entendeu, nesse curto tempo, não sabemos quantas horas, o Filipe explicou tudo quanto era necessário. Deus usou o Filipe para explicar, e aquele homem, diz o texto, que ele foi seguindo alegre o seu caminho. A sua viagem agora era outra. Até aquele lugar, de Jerusalém até ali, sua viagem tinha muitas perguntas, muitos questionamentos, muito medo.
Mas a partir do momento que o Senhor usou Filipe para lhe explicar, agora ele tem conhecimento de quem é o Senhor Jesus Cristo, ele se entrega ao Senhor Jesus Cristo confiando nele, e agora ele vai seguindo alegre o seu caminho. O Senhor retira Filipe, e esse homem prossegue o seu caminho alegre. Quem sabe alegria verdadeira está faltando na sua vida. É porque está faltando o principal, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que um dia foi até a cruz, aquele que entregou a sua vida, aquele que deixou-se ser crucificado, aquele que satisfez todas as exigências da justiça divina. Ele foi até a cruz, não tendo nenhum crime, não tendo nenhuma culpa. Ele assumiu a minha, ele assumiu a sua. E através da fé nele, nós somos perdoados. Todos os nossos pecados são perdoados. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé nele. Nós desejamos isso para você, meu prezado. Nós desejamos que você creia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. E quem sabe, meus irmãos, daqui uns dias, Deus permitindo que tudo volte ao normal, é o nosso desejo, é a nossa oração. Quem sabe nós estaremos mais prontos para ler e ouvir a palavra de Deus com mais atenção. Quem sabe, ao voltarmos para os locais de reunião, vamos dar mais valor à pregação feita por quaisquer que sejam os irmãos, se é mais culto ou menos. O importante é prestar atenção naquilo que ele estiver lendo. Quem sabe isso vai ajudar, esse tempo que nós estamos passando vai nos ajudar a termos ouvidos mais abertos para ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus com mais atenção, procurar ser úteis, mais úteis, se somos úteis em alguma porção, que possamos ser mais úteis. Então esse é o meu desejo, essa é a minha oração, esse é o meu compartilhamento, desejoso de que todos nós sejamos edificados pela palavra de Deus, e que, se alguns daqueles que estão nos assistindo ainda não são salvos, que hoje à noite possam fazer isto, reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo é o único meio de salvação e crendo nele para ter a vida eterna, o perdão dos seus pecados e prosseguir alegre essa jornada. Amém.